Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a esse 25 de outubro de 2016, terça-feira, dia do nosso dentista, e a gente quer aqui aplaudir já os nossos profissionais da odontologia, sabendo da importância que tem esse profissional para todos nós. Então, parabéns à nossa querida doutora Patrícia Diniz, minha querida doutora Ingrid, nossa querida doutora Carol, querida acadêmica, daqui a pouco já é doutora também, a nossa querida Deise, enfim, através dessas pessoas que citei os nomes, queremos cumprimentar todos os profissionais da odontologia. Lembrando que hoje, terça-feira, já a gente começa o nosso Alô Doutor na nossa sala aqui do nosso estúdio. Já o meu queridíssimo amigo, doutor Sidney Chalub, que daqui a pouquinho, né, doutor Sidney, já começa comigo o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Hoje a gente vai falar da saúde do homem. Outubro tá indo embora, outubro rosa, mas tá chegando novembro azul, aquele momento em que nós mulheres, chamamos nossos maridos, os nossos filhos, nossos amigos, para que coloque a sua saúde em primeiro lugar. Aí a gente vai já falar com o Dr. Sidney a respeito das DSTs, vamos falar sobre a questão do câncer de próstata, falar também da falta d'água, quando os homens não ficam tomando água bastante, tem problemas renais aí que podem aparecer. Enfim, gente, nosso bate-papo vai valer muito a pena e a gente já começa o Alô Doutor dessa terça-feira. Quero também lembrar que nós estamos já há quase 3 semanas começando o nosso programa mais cedo, 11 horas e 55 minutos. E aí, agora há pouco o doutor Sidney dizia: olha, Conceição, manda um abraço para tua madrinha, minha querida madrinha Edith, amiga do doutor Sidney, que ligou a televisão na Band. Ela só liga na hora do programa. Só que quando ela ligou, o programa já tinha ido embora. E ela falou: o que aconteceu? Cadê o câmera 13? Minha querida madrinha, estamos mais cedo no ar. Estamos no horário de verão. Começando agora 5 minutos antes do meio-dia. Por isso que a senhora não viu, não é? Mas tem que ligar a Band mais cedo para acompanhar todos os programas. E a gente vai falar um pouco sobre o horário de verão. Muita gente fica perguntando: mas será se esse horário de verão tem alguma influência na nossa vida? O que muda? Há mesmo a economia na energia elétrica? Você sabe que aqui no Amazonas, aqui na região norte, na verdade, o que muda, na verdade, é a programação das emissoras de televisão, porque nós entramos pelo satélite em real time. Isso faz com que o tempo seja real. Então, lá em Brasília, por exemplo, nós estamos a 2 horas de diferença do nosso horário aqui. Isso acaba mudando toda a programação das nossas emissoras, ou elas precisam se adequar dentro dessa programação. Agora, em outras regiões do nosso país, aí não, há uma interferência direta. Tudo acaba mudando, né? A rede bancária muda, as escolas mudam, altera o seu horário. E muita gente pergunta: mas aí o organismo também? Porque quem precisa acordar 2 horas mais cedo, lá a situação do Acre ainda é muito mais complicado, não é? Se a gente for perceber. Então, você sabe que o organismo acaba precisando de 2 semanas para poder mudar essa adaptação também, ou adequar a essa nova realidade. Essas mudanças, elas influenciam sim no dia a dia. É isso que a gente vai ver agora. Chamar nossa equipe de reportagem para explicar um pouquinho pra gente por que o relógio retrocede. Na Bíblia, a gente tem o relógio de Acais, que retrocedeu. Mas no nosso dia a dia também, a gente acaba, no horário de verão, também retrocedendo 1 hora ou 2 horas, dependendo de cada local. Vamos ver o que aconteceu aqui? À meia-noite do dia 16 de outubro deste ano, foi iniciado o horário de verão 2016 e vai até 19 de fevereiro de 2017. Os relógios foram adiantados em 1 hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Como durante o verão o uso de eletricidade para refrigeração, condicionamento de ar e ventilação aumenta, a estratégia é aproveitar a intensificação da luz natural ao longo do dia durante o verão, para reduzir a demanda, principalmente no período de pico, entre 18 e 21 horas. A região norte não precisa alterar o relógio. Mesmo assim, ainda sofre algumas alterações em alguns lugares, como em aeroportos e emissoras de televisão. Com a medida, o governo espera economizar cerca de 147 milhões de reais. Mas será se as pessoas sabem de quem foi a ideia e como começou o horário de verão? Não, moço, eu não sei como começou. Não sei não. Não sei.
A ideia de adiantar o horário oficial em período de verão foi lançada em 1785 por Benjamin Franklin, político e inventor americano. O primeiro país a adotar o horário de verão foi a Alemanha, em 1916, para economizar gastos com carvão durante a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o horário de verão foi realizado entre 1931 a 1932 pelo presidente Getúlio Vargas, com duração de 5 meses. Desde 1985, a prática vem sendo adotada sem interrupções. Muito bacana essas informações, né, gente? Então tá aí um pouco do histórico dessa mudança, não é? E do horário de verão agora aqui no estado brasileiro. Olha, hoje é terça-feira, dia do nosso Alô Doutor, e a gente chama a nossa vinheta e já começa para falar sobre a saúde dos nossos homens. Lembrando que novembro está chegando, hoje é 25, daqui mais um pouquinho chega novembro, e aí é aquele momento em que a gente coloca a saúde, né, dos nossos homens, dos nossos companheiros, como tema também de debate, mas não só tema de debate, é preciso o cuidado permanentemente. Vamos para o intervalo comercial então? Vamos para o intervalo? A gente faz o intervalo e já a gente volta com o Alô Doutor dessa terça-feira. Já estamos de volta com o nosso Alô Doutor nessa terça-feira, 25 de outubro. E aí a gente já mandou beijo para todos os profissionais da odontologia, né, doutor Sidney? Tudo bem? Muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, a satisfação. E eu quero realmente, a odontologia, eu tenho duas pessoas que é minha dentista do coração, doutora Perla Sayag. E doutora Perla, um beijo. Perla, um beijão, né? E a minha nora, que agora faz odontologia também. É mesmo? Que bom. Bruna Giovana, um beijão para você. Então isso significa que o tempo já passou. Já passou, né? É isso, né? Já estamos na realidade. Se é que você em casa está entendendo, né? O tempo já passou. E o tempo passar, a gente está vendo aí o horário de verão que chegou. Doutor Sidney, o senhor que é nosso parceiro de todas as terças-feiras aqui, é médico, muitas vezes tem que correr, é uma cirurgia ali, é um atendimento. E aí, o horário de verão, o que a gente estava falando que 2 semanas de adaptação para que o nosso organismo possa conviver bem com essas mudanças. É isso mesmo que acontece? É fundamental essa adaptação, porque o nosso organismo, ele produz algumas substâncias no período noturno e no período que você acorda, principalmente hormônios. E esses hormônios que fazem com que a gente fique alerta, fazem com que a criança cresça. Então, tem uma série de adaptações, o que a gente chama de ciclo circadiano, que é o período em que você dorme, que você acorda, que você come. Na verdade, o horário de verão não muda só a hora de dormir e de acordar, muda a hora da alimentação. E isso é uma coisa que o organismo leva um tempo para adaptar. Exemplo típico disso são os jogadores de futebol que vivem rodando o mundo todo. A primeira coisa que a gente faz é adaptar o horário de alimentação para que os hormônios do organismo, que são substâncias produzidas pelo cérebro, pelas glândulas tireoide, pelas glândulas acima do rim, elas comecem a adaptar para este horário. Então, é fundamental esta mudança gradual, por isso que você no primeiro mês, na primeira semana você tem muito sono, depois você se adapta, e quando você está se acostumando, volta ao anterior. E isso pode levar dano se for uma coisa muito constante. Então, eu vou precisar me consultar rapidamente com o senhor, porque toda semana eu vou para Brasília, quando eu chego lá, estou 2 horas de diferença. Quando eu volto para Manaus, estou 2 horas já para trás, se a gente for analisar assim, 2 horas de diferença também. Isso mexe realmente muito e às vezes a gente tem que adaptar com algum antioxidante, algumas vitaminas antioxidantes para acelerar esse processo. Então é muito importante a gente usar isso e eu recomendo pessoas como você algumas vitaminas, principalmente a base de zinco, que ajuda fazer com que essa adaptação seja mais rápida. Ok, mas vamos colocar aí o mês de novembro que está chegando, o Novembro Azul, uma forma que se encontrou no país para trazer os nossos homens, nossos companheiros, justamente para essa discussão. Porque muitas vezes o próprio preconceito impede o homem a ir a um profissional da urologia, por exemplo, né, doutor Sidney? Ou fazer e colocar seu exame de próstata em dia. Qual é a mensagem para a gente começar esse bate-papo que o senhor já deixa em relação ao mês de novembro, mas em relação à saúde do homem? A saúde do homem, a gente tem observado que o homem tem envelhecido. E cada vez mais o câncer de próstata tem aumentado
por conta da própria idade. Uma outra coisa, o diagnóstico precoce faz com que o homem de verdade, o machão, ele mantenha a sua vida longa. O que acontece? Quando o câncer de próstata é diagnosticado na fase tardia, algumas consequências vão ser drásticas para a sua vida sexual. Existem medicamentos que a gente bloqueia a ação hormonal, existe cirurgia que tem que fazer orquiectomia, tira os testículos. Então, se você se gosta, se você se diz homem mesmo, se você se diz machão, procure agora, porque o tratamento na fase inicial vai devolver você a sua vida ativa, seja a vida profissional, seja a vida familiar, seja a vida sexual. Então, o meu recado é esse: quanto mais macho você for, mais rápido você vai procurar o médico para fazer essa prevenção da doença e o diagnóstico precoce. E é bom lembrar que depois do câncer de pele, o câncer de próstata é o que mais atinge os nossos homens. E tem aumentado substancialmente, como eu falei, porque nós estamos envelhecendo. Então, ele é um câncer que acomete geralmente homens a partir da 45ª, 45 anos, 50 anos, e a nossa população está chegando a 60, 70, 80 anos, e a gente tem visto cada vez mais a população sendo portadora disso. Mas não é só o câncer de próstata, porque existe uma tendência natural da próstata crescer, Conceição. E o homem, ele, assim, 80% das doenças prostáticas são benignas. E tem tratamento, ou com medicamento, ou tratamento com cirurgia minimamente invasiva, porque a próstata, quando cresce, ela obstrui o canal da urina. Então, uma das dificuldades, assim, a primeira coisa que o homem vai notar de problema prostático é quando ele diminui o jato urinário. Se ele tinha uma força urinária de 1 metro, ele começa a notar que vai ficando 70 centímetros, meio metro. A gente brinca, quando ele começa a fazer xixi no pé, ele já perdeu alguns meses de tratamento e tem que procurar o médico, porque é 80% doença benigna que se trata e você volta a ter uma vida normal. Então, é uma dica, os homens aí, não é, Sidney? As pessoas, às vezes, quando a gente trata esse assunto, muita gente tem muito tabu para falar sobre ele, mas é uma dica importante em relação aos nossos homens. Essa questão da própria urina, perceber isso, não é? Eu acho que é um toque muito bacana que a gente está passando aqui. Olha, o doutor Sidney estava falando que é muito comum no envelhecimento. Agora a gente ouve também muitas pessoas falarem, nossa, mas parece que antigamente a gente nem ouvia falar dessas doenças, mas é importante lembrar que a população vivia menos. Não é não, doutor Sidney? Então, a própria faixa etária, muitas vezes, a expectativa de vida hoje chega a 78, 73, 78. Antes não. Então, muitas doenças no envelhecimento, como as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, mas acaba que se percebe muito mais essas doenças também. Mas vamos falar um pouco do câncer de próstata e em relação ao tabu que muitas pessoas continuam ainda mantendo a respeito de algo que é tão importante, que pode salvar a vida dos nossos companheiros. Vamos ver. Ser homem é ser pai, avô, chefe de família, o super-herói dos filhos. Tantas atribuições que fazem o sexo masculino ser considerado forte e, ao mesmo tempo, leva muitos a darem a desculpa de não terem tempo de cuidar da saúde. E é aí que está o perigo. Se eu te disser que 1 em cada 6 homens tem ou terá câncer de próstata, o que o senhor me diz disso? Acredito. Duvido quem não vai ter se não se cuidar, né? Eu até hoje não fiz, mas pretendo fazer. Fiz o exame da próstata, foi super importante para a saúde e é claro que muitos homens têm esse preconceito bobo, que na realidade você tem que procurar o mais rápido possível um profissional para que você não tenha problemas no futuro. Eu estou com 50 anos e não fui ainda fazer. Nunca fez o exame? Nunca fiz. Então, diante dessa estatística, fica um pouco preocupado? Fico preocupado. Uma, medo. Outra, relaxamento. Eu acho que é tudo isso. Não tem homem, a maioria, né, fica com medo, né, de pegar e fazer o exame. Até preconceito, eu acho também. Preocupa. E assim a tendência é a pessoa não se prevenir é cada vez acontecer mais, né? Segundo dados da saúde, são mais de 307 mil mortes pelo câncer de próstata todos os anos, sendo que só em 2014, no Brasil, quase 70 mil homens foram diagnosticados com a doença. Luiz tem 67 anos e descobriu o câncer em fevereiro. Tudo foi uma consequência, né? Foi uma falta de um planejamento meu,
né, de fazer o preventivo e, casualmente, no exame normal, rotineiro, surgiu um probleminha e a gente foi investigar. Nessa investigação se constatou que realmente o problema existia. Durante o tratamento, o apoio de pessoas próximas foi fundamental. Você tem que encarar o desafio, encarar a situação frente a frente. Isso não tem como você fugir. Lógico que a participação familiar é fundamental, né? Até porque em casa nós tivemos um problema, já há 12 anos, graças a Deus, superado, que foi da esposa, né? E a gente encarou, junto com os filhos, encaramos, com os netos, encaramos, fomos levando, né? E isso é fundamental, porque se você se sentir isolado num processo desse, eu não sei aonde que a situação poderá chegar. Hoje as visitas ao médico viraram rotina, além da medicação que o acompanhará pelo resto da vida. E por isso ele deixa o recado. Porque isso aí é o ano todo, gente. Isso aí é o que eu digo assim, serve como conselho, né? Não esperem aquele momento tradicional de movimento, de barulho, de imprensa, de TV, de rádio, de jornal. Tem que fazer o ano todo. Eu digo assim, tanto o Outubro Rosa como o Novembro Azul, é o ano rosa, o ano azul. Tem que ser sempre, né? Não esperar para fazer. Porque estão fazendo um movimento de imprensa, não, fazer seguido. Sempre faz esse ano, está tudo bem, se Deus quiser, graças a Deus, passa para frente, faz no outro ano, faz no outro. Não espere. Muito bem, é isso mesmo, né? É uma percepção, não é, de alguém que está vivendo o problema. E olha, eu ia até questionar isso ao Dr. Sidney, que o câncer de próstata está para o homem da mesma forma que o câncer de colo de útero está para as mulheres. É uma questão também dos cuidados, da prevenção, não é, Dr. Sidney? É fundamental, é isso aí. É o câncer que o homem mais desenvolve e é um câncer que, diferente, assim, a gente não tem como prevenir, mas nós temos como fazer o diagnóstico precoce. Então não adianta nada quando eu coloco essa relação do câncer de colo de útero, porque se a gente for perceber hoje como as nossas mulheres estão com essa doença, infelizmente. E a gente percebe o crescimento desse índice em relação à próstata dos nossos homens também. O câncer de colo de útero tem prevenção porque a gente considera como uma doença sexualmente transmissível. Estamos falando e a próstata, ela também, ela inicia? Ela é uma tendência, um envelhecimento natural do organismo. E a próstata ela tende a crescer. Existem algumas tentativas em relação à dieta, à atividade física, mas assim, na verdade, assim como o câncer de mama, que nós fazemos diagnóstico precoce numa fase pré-clínica, o câncer de próstata é a mesma coisa. Nós fazemos o diagnóstico na fase pré-clínica, ou seja, antes que se manifeste. E eu queria só ressaltar uma coisa que foi falada na reportagem, que é fundamental. O Novembro Azul é um mês só. Nós temos 11 meses que, mesmo que você nesse mês de novembro, você não vá ao médico, mas vai em dezembro, vai em janeiro quando você está de férias, vai em fevereiro, porque você tem que fazer esta prevenção contínua, como ele falou. A cada dia a próstata está aumentando, a cada dia nós temos células se multiplicando e a cada dia você tem chance de ter uma célula que se transforma em cancerígena. Então é fundamental essa conscientização. E ele falou uma coisa, você vê que quem pega esse problema de frente, assume, e nada diminui a masculinidade de quem faz esse tratamento na fase precoce. É isso que a gente coloca como alerta. Eu quero que o senhor responda se a alimentação influencia em alguma coisa em relação... Sim. Já o senhor vai responder, sim, porque... Eu vou dizer só sim. Sim, mas daqui a pouco o senhor complementa essa resposta. Vamos para a tela da Band, olha os números aqui apontados pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, que faz sempre essas estimativas, trazendo números. Esses números são importantes, até para que a gente possa elaborar novas políticas públicas e fazer com que esse tratamento ele possa acontecer da mesma forma em relação aos tipos de câncer que acomete as nossas mulheres. Então está aqui, estimativa de novos casos em 2016, esse ano que nós estamos vivendo aqui no Brasil, 61.200 novos casos, óbitos em 2013, portanto 3 anos atrás nós já tivemos 13.772 homens que perderam a própria vida em função aqui do câncer de próstata. Aqui
dados do câncer de próstata no estado do Amazonas entre 2010 e 2015. 751 pessoas tiveram câncer de próstata, 604 morreram nesse período. Essa é uma informação do Ministério da Saúde. E aí, doutor Sidney, gostaria de lhe fazer esse questionamento. O câncer, durante muito tempo, as pessoas nem pronunciavam a palavra câncer, dizia CA. Né? Exatamente. Parecia que até pronunciar o nome da doença já causava um problema maior, já matava as pessoas do susto. O senhor acha que vai chegar um momento, doutor Sidney, que a gente vai também, claro que a gente sabe da gravidade que é a doença, mas nós temos muitos avanços. Muitas vezes, a notícia para a pessoa que tem a doença mata mais rápido do que a própria doença, porque vem o psicológico, vem o nervoso, vem o medo. A gente está caminhando para um momento em que a gente vai desmistificar, não que não seja grave, mas que o Brasil já avançou ao ponto de nós considerarmos o tratamento maior do que a doença? Infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto, em que nós vamos ter cura acima de 50% dos cânceres diagnosticados. E qual é a causa disso? É o diagnóstico precoce. Mas o que acontece é que o profissional que lida com essa doença, ele sabe como abordar. Geralmente, eu faço toda semana um diagnóstico novo de câncer. E eu digo para a pessoa, você está com câncer, é uma doença grave que tem como tratar. Como é que é o tratamento? Depende da fase, pode ser com cirurgia, com químio, com radioterapia, mas nós contamos muito com a pessoa. E eu observo hoje que as pessoas já não têm mais medo. E elas encaram isso de frente. E a nossa mídia ajudou muito. Nós temos vários atores, várias atrizes, pessoas como foi falado aqui, fazendo o relato, porque o exame é fundamental. O exame é esse que está sendo mostrado aí na tela. É o toque retal. Você palpa a próstata por baixo. Então, a gente tem como observar a consistência dessa próstata, porque a próstata ela fica localizada bem atrás do reto. Graças a Deus, porque nós temos como ter um acesso de fazer o exame dele direto. Então, você consegue colocar o dedo na próstata e você consegue sentir a alteração. O segundo passo é fazer uma biópsia guiada por uma ultrassonografia. Então, você vai com uma agulha, através do reto, feito em ambiente de consultório, não precisa internar, palpa esta região, faz o ultrassom, introduz uma agulha fina, colhe célula e manda para o laboratório. Uma vez vindo positivo, você vai decidir o tratamento. Então, por que a gente fala isso? Você que está em casa, muita gente assim, eu tenho câncer, eu tive câncer, seja de qual for, e eu superei. E a gente observa isso hoje na Fundação Secom e na clínica privada, que nós temos muita gente. Ontem mesmo, semana passada, no Dia do Médico, eu fui abordada por uma paciente que me deu um presente comemorando no Dia do Médico 11 anos de tratamento de um câncer de reto. Que ótimo. Então, quer dizer, nós temos que encarar essa doença de frente e não ter vergonha. Não ter vergonha de fazer o diagnóstico e não ter vergonha nem medo de tratar. Doutor Sidney, só para a gente completar a questão da alimentação. Tá. A alimentação é fundamental. Em relação à próstata, o alimento que mais previne é o tomate. O tomate tem uma substância chamada licopeno, e esse licopeno, ele previne o câncer de próstata. Então, se você perguntar, quais são os alimentos que previnem câncer? São aqueles alimentos coloridos. Tomate, cenoura, o nosso pupunha, tucumã, essas coisas que têm as cores vermelhas, aqueles carotenos, eles têm substâncias que protegem. Então, verdura, frutas, coisas naturais, alimentos orgânicos, tem trabalhos mostrando que eles previnem o câncer. Agora, se você não tem condição de comer um alimento orgânico e você tem que comer tomate, é melhor comer um tomate que usou substância química para crescer, que também tem o leucopeno que protege. Então, é frutas e verduras o que protege. E o que causa câncer? Gordura e sal. É esse binômio que a gente tem que tentar evitar. Ok.
Ok, a gente vai para o intervalo comercial, mas a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco vamos ver o que é mito e verdade nessa história toda. Então já a gente volta. Já estamos de volta e agora a gente está aproveitando essa terça-feira para falar sobre a saúde aí do seu marido, dos seus filhos, falando sobre a saúde do homem. Novembro Azul está chegando. E aí, a gente está falando sobre o câncer de próstata. Vamos passar um pouco sobre a DST também, mas é importante em relação ao câncer de próstata a gente tentar quebrar um tabu, né? E colocar a saúde em primeiro lugar. O exame, que é o toque retal, muita gente diz, não vou fazer esse exame não, porque depois vão pensar o que de mim? Não vão pensar nada. Vão pensar que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que está colocando a sua saúde em primeiro lugar. Isso é o mais importante, a sua vida para a sua família. Isso é o mais importante. Doutor Sidney, por quê? A gente já tem tantos avanços tecnológicos, mas ainda o exame do toque retal é tão eficiente. Dá para a gente colocar aqui na tela da Band e explicar um pouco mais? Não, é fundamental porque, como eu falei, nós temos o acesso direto à próstata. Nós podemos sentir, através do toque retal, quando você faz o exame, você passa o dedo sobre o reto e você consegue sentir a consistência da próstata, se ela é regular, se ela é irregular, se ela está dura. Porque a próstata ela é igual à ponta do nariz, ela é uma borracha. Quando ela está dura, você olha, próstata pétrea, próstata com alteração da sua característica morfológica irregular, e associado a isso, nós temos o exame de sangue, que é o PSA. Com essa dúvida, aqui mesmo, feito através do exame do reto, entra uma agulha direcionada e tira um fragmento desta região. Se você pode pegar áreas de tecido normal e áreas de tecido alterado. Então, por isso que são feitas 4 ou 5 agulhas, para que você pegue na parte superior, na parte lateral, na parte inferior e na parte mais profunda dela. Então, você tira vários fragmentos, manda para a biópsia através do exame microscópico e você vai ver a alteração. Uma única célula alterada, você tem como fazer o tratamento. E a cirurgia é a remoção de todo o órgão. Isso aqui é a próstata. Então, a cirurgia remove todo o órgão. Quando nós não temos condições de remover, nós vamos fazer um tratamento direto com radioterapia. Então, essa radioterapia ela pode ser de fora ou pode ser também uma radioterapia local, dependendo da indicação de cada caso que o paciente tem. Então, é fundamental fazer o diagnóstico precoce, porque você imagina, uma lesão como essa, você tira uma parte e a chance de cura é muito grande. Ou seja, o senhor falou que o aumento da próstata, ela se dá também pelo envelhecimento dela, é isso? Perfeito. Significa que, a partir de que, qual é a idade limite? Daquele limite para baixo, as pessoas não teriam o perigo de ter um câncer de próstata? A partir dos 40, 45 anos, não é no perigo, é a chance em que tem maior tendência a ter formação do câncer de próstata. Isso aqui é a bexiga, só para mostrar a anatomia. Isso aqui é a uretra, que passa pelo canal do pênis e vai eliminar a urina. O que acontece numa pessoa que tem um aumento da próstata benigna? Essa próstata cresce e esse canalzinho aqui ele fica estreitado. Então a pessoa, aquilo que eu falei da diminuição da força do jato urinário, é porque esse canal aqui ele começa a ficar mais estreito. Então a pessoa começa a fazer mais força para urinar. Isso acontece na grande maioria dos aumentos benignos de próstata, chama hipertrofia prostática benigna, que aí o tratamento é feito através do canal da urina, você tira com laser ou com bisturi elétrico, você abre este canalzinho e não tira a próstata, você só alarga esse canalzinho urinário e a pessoa volta a urinar normalmente. Isso é a diferença da prostatectomia radical por câncer, que você tem que tirar todo o órgão. Na cirurgia benigna, você só faz abrir o canalzinho e a pessoa volta a urinar de forma normal. Tá, agora, só me diga, doutor Sidney, uma pessoa que passa por uma cirurgia, esse tratamento, a garantia é 100% ou ainda tem perigo de um dia retornar? Depende, se você fizer essa cirurgia só para desobstrução, a próstata está toda aí. Né? Você só tratou sintomático. Quando você retira toda a próstata por câncer, você tem que fazer o acompanhamento durante 5 anos, porque o câncer, às vezes, ele pega um vaso desse e pode dar recidiva da doença, principalmente no osso. Então, o segmento médico, em quem já teve um problema de próstata, como falou
o telespectador, ela tem que ser constante. E aí você começa aí a cada 3 meses, depois a cada 6 meses e depois anual. Então, é importante esse acompanhamento, mas não após a doença. É importante você ir para tentar fazer anualmente o toque retal para ver como é que está essa próstata em relação ao tamanho, à consistência e à sua regularidade em relação à sua forma. Ok, vamos um pouquinho às ruas, gente. Só lembrando que o programa Câmera 13 vai dedicar esse mês de novembro para a saúde dos nossos homens, viu? Então a gente vai estar falando muito a respeito dos assuntos que interessam aí a sua vida. Vamos às ruas então? Vamos lá. Meu nome é Gilberto. Doutor, com quantos anos o homem tem que fazer o exame da próstata? Então, Gilberto, a Sociedade Brasileira de Urologia preconizava acima dos 40 anos. Agora está passando para 45 anos, exceto aquela pessoa que já teve história familiar de câncer de próstata, que a gente inicia aos 40 anos. Mas, em geral, acima dos 45 anos, se você não tem sintoma e não tem história familiar, é a faixa etária que você tem que fazer o exame de forma preventiva. Ok, vamos agora para o mito ou verdade? A gente vai entrar um pouco nas DSTs também, doenças sexualmente transmissíveis. Vamos colocar aqui, gente, mito ou verdade, que é o que o doutor Sidney gosta muito também de responder. A camisinha não protege contra todas as DSTs? E aí, doutor Sidney? É verdade, principalmente... É mito ou verdade isso? É verdade que a camisinha não é 100% de proteção, ela está em torno de 97%, 95%, principalmente em relação ao condiloma, que ele pode dar na raiz, por exemplo, tem contato com os grandes lábios e ele encontra na raiz do pênis, então pode ser um modo de transmissão. E lembrar que as transmissões também não é só do coito, é também no sexo oral. Então você tem que usar a camisinha também nas outras formas de atividade sexual, que não só a introdução. Ok, então aqui, ó, é verdade, viu, gente? Outro mito ou verdade, os sinais de uma DST podem aparecer em outras regiões do corpo. É mito ou é verdade? É verdade sim. E existe, ela pode dar ínguas, que são linfonodos, algumas doenças mais tardias, como a sífilis, elas podem dar algumas manchas ao longo do corpo. Se você for imaginar que a hepatite B é uma DST, ela também pode manifestar no fígado, então isso é a pura verdade. Ok, então verdade é que o mosquito pode transmitir DSTs, mito ou verdade? Isso não tem nada comprovado hoje, a gente considera como mito dizer que o mosquito transmite essas doenças sexualmente transmissíveis. Isso é mito. Doença sexualmente transmissível, ela se faz através do contato íntimo e sexual das pessoas, seja de qual for a forma, e mosquito não leva a culpa nessa situação, até porque aquela quantidade de contato é muito pequena. Ok, ai gente, que pena, mas olha, uma verdade é que na próxima terça-feira o doutor Sidney vai estar aqui, se Deus quiser, para a gente falar um pouco mais sobre a saúde dos homens. Vamos continuar falando de DSTs, vamos falar também, muitas vezes as pessoas não tomam água, os homens não tomam, aí tem um problema renal, né, doutor Sidney? Muita coisa para conversar nesse mês de novembro que vai chegar. Vamos nos dedicar totalmente ao homem esse mês, não perca e mande sugestão para a gente. Ok, doutor Sidney, muito obrigada. Obrigada mesmo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo para você e amanhã, quarta-feira, a gente vai falar sobre adoção aqui no nosso programa. Vai valer muito a pena. Tem novidade na legislação. É muito bacana você acompanhar, tá bom? Fica com Deus e até amanhã.